Olá, no programa de hoje você vai ver: menino de 7 anos resgata criança de 3 anos do fundo da piscina. E um cão impede tutora de usar celular enquanto dirige e fica bravo. The Rock faz a mãe chorar de alegria com a realização de um sonho. E um flagrante: ciclista tira a própria roupa e doa a idoso que dormia no frio e na rua. E pedido de casamento embaixo d'água: um apaixonado fez isso em Bonito, no Mato Grosso. Está no ar mais uma edição do noticiário do Portal Brim, com notícias do mundo e para o mundo, do Brasil e notícias locais mostrando a cara e as coisas da nossa gente. Vamos iniciar com as notícias internacionais que foram destaque nesta semana. E sabe um anjinho herói? Esse é o Macia Browne, um menino de apenas 7 anos que salvou uma criança de 3 anos que caiu numa piscina de quase 2 metros de profundidade e não sabia nadar. Macia Browne estava nadando na área de lazer do condomínio de um parente dele quando percebeu algo estranho na água. Abre aspas, eu estava brincando na piscina e então vi um menino no fundo dela. Então eu fui ajudá-lo, fecha aspas, disse o pequeno herói, que está no 2º ano do ensino fundamental. Agora, ele está sendo chamado de Herói da Califórnia, nos Estados Unidos, por ter agido rapidamente e resgatado o coleguinha. Gente, olha que cãozinho protetor. Aliás, que copiloto maravilhoso. Ele impede que a tutora mexa no celular enquanto está dirigindo e fica bravo quando ela tenta alcançar o aparelho. Em um vídeo muito fofo, o Pitbull viaja ao lado da tutora no banco de passageiros. E as imagens mostram o momento em que ele usa a patinha e o focinho para proibir a motorista de mexer no smartphone. Não podemos negar que o cãozinho está certíssimo, né? Sabemos como é perigoso mexer no celular enquanto estamos dirigindo, sem contar que é motivo de multa, não é mesmo? Nota 10 para esse cão piloto lindo. E que garota super poderosa, um adolescente de 16 anos, destemida, salvou um homem que foi atacado e mordido por um tubarão na praia, onde ela também nadava. Nadia Rick é surfista amadora e estava surfando na região da 12ª Avenue South, em Jacksonville Beach, na Flórida, nos Estados Unidos, quando ouviu os gritos a apenas 10 metros de onde ela estava. Rapidamente ela nadou até o homem e deu a prancha de surf para ajudá-lo a chegar até a areia. Abre aspas, ele estava se afogando e começou a agitar os braços e gritar por socorro. Ele estava lutando na água. Ele se agarrou à prancha e eu o puxei. Fecha aspas, contou Nadia. E o ator Dwayne Johnson do The Rock não cansa mesmo de ser especial. Ele, que é conhecido por lindos atos de bondade com amigos e desconhecidos, dessa vez surpreendeu a própria mãe. Sem que ela soubesse, o filho montou uma casa novinha e decorou com lembranças que fizeram parte da história da mãe. Imagina a emoção dela quando entrou. Ata Johnson foi às lágrimas quando viu. Ata viajou a vida toda com o filho para acompanhá-lo na carreira do cinema e nunca pôde ter uma casa do jeito dela. Agora, dono de um patrimônio líquido de mais de 10,5 bilhões de dólares, The Rock retribuiu esse amor. Abre aspas, quando eu era um garotinho eu odiava quando minha mãe chorava. Hoje em dia, eu levarei alegremente suas lágrimas de alegria, disse o ator. E vamos para um rápido intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias nacionais. A tecnologia transforma uma sala de aula. Transforma o improvável em possível. Transforma o observar em viver. Transforma conteúdo em interesse para o aluno. Transforma o conhecimento em desenvolvimento. Transforma a educação em parte de você. Positivo Tecnologia Educacional. Ajuda você a transformar o ensinar em aprender.
Estamos de volta com as notícias nacionais que foram destaque esta semana. A criatividade para pedir alguém em casamento está mesmo em alta. E Bernardo Mascarenhas, de 33 anos, fez um pedido lindo para de lá inusitado, né? Ele pediu a mão da namorada, Bárbara Campolina, de 25 anos, embaixo d'água, durante um passeio de flutuação no Rio de Prata, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. E Bernardo conseguiu a resposta que mais queria. Sim, 1000 vezes sim, respondeu a noiva. Pergunta ela se ela gostou da surpresa? Abre aspas. Gostaria de escrever um texto enorme, mas infelizmente ainda não tenho palavras para descrever como o pedido foi. Nem o melhor adjetivo se aproxima da realidade. Fecha aspas, escreveu Bárbara toda emocionada em sua rede social. E uma câmera de segurança flagrou um momento de solidariedade entre um ciclista e um idoso abandonado que dormia na rua numa madrugada fria no interior de Mato Grosso do Sul. Há informações de que o idoso teria sido expulso de casa pelo filho, que seria usuário de drogas. O homem que doou a blusa até o momento não identificado, o gesto emocionou e viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu na última sexta-feira, dia 29, na cidade de Anastácio, a 137 quilômetros da capital Campo Grande. Eram 4 horas da manhã e estava muito frio quando o herói encontrou o idoso e o ajudou. No Rio de Janeiro, o acervo de produções em vídeo e para o cinema do Arquivo Nacional completa 40 anos. São documentários, cinejornais e filmes que ajudam a contar a história do Brasil desde o início do século passado. Os documentos também estão disponíveis em gov.br/Arquivo Nacional. Exibidos nas salas de cinema de todo o país antes de cada sessão, os cinejornais eram uma forma de divulgar os atos do governo federal e as notícias de interesse público. Com duração de 10 minutos, o material era produzido pela Agência Nacional, agência de notícia brasileira criada em 1937, durante o governo Vargas. Até o final da década de 1970, eles registraram grande parte da história do Brasil. Em linguagem simples e sincera, Mestre Jerônimo diz de seu reconhecimento ao chefe do governo. Parte desse material está guardado no acervo de vídeo do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Criado há 40 anos, o setor é tema de um livro do pesquisador Valmor Pamplona, que produziu um levantamento inédito sobre o local. A seção de filmes tem duas décadas muito importantes. A década de 80, logicamente, que foi esse começo, criando procedimentos, criando um saber próprio de como gerir esses documentos no Arquivo Nacional, já que isso era uma coisa inédita até então. E a década de 2000 é importante por conta da crise da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Foi por isso que esses filmes, essas obras cinematográficas estão aqui. O acervo tem um setor de filmes que conta com aproximadamente 50 mil latas em diferentes formatos. Todo esse material fica guardado em 5 depósitos, como este aqui, que tem rígidos controles de umidade, luz e temperatura. Entre os destaques da sessão estão os filmes Rio 40 Graus e Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, e Dona Flor e seus 2 maridos, de Bruno Barreto. O filme foi recordista de público no Brasil por mais de 30 anos e levou mais de 10 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros. Será que isso são horas dele vadiar? Integrante do setor de vídeo do Arquivo Nacional desde o início, Marcos fala da importância do acervo para a cultura do país. Tanto esse material de ficção como materiais públicos, assim, tudo isso conta a história do Brasil desde todo esse período, todo do século XX, né, basicamente. A história do século XX está aqui contada em imagens, em movimento, imagem de movimento aqui no Arquivo Nacional. E atenção, estudantes que querem concorrer a uma bolsa em faculdades privadas. O último dia de inscrição para o ProUni. É isso mesmo, os estudantes ganharam um dia a mais para fazer a inscrição, que deve ser feita pelo portal de acesso único do MEC. O Ministério da Educação emitiu uma nota na noite de ontem informando que o prazo foi prorrogado até às 11 horas e 59 minutos de amanhã, sexta-feira. Isso porque foram feitos alguns ajustes no sistema e os candidatos vão ser informados das suas classificações
parciais. Para se candidatar ao ProUni é preciso ter feito o Enem, obtido uma nota mínima de 450 pontos e não ter zerado na redação. A bolsa integral é para os estudantes que têm uma renda familiar de um salário mínimo e meio por pessoa. E a parcial tem um teto mensal de 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.633. O resultado da primeira chamada sai no dia 8 de agosto. O diretor de políticas do Programa de Educação Superior do MEC informou que a renda familiar e a classificação no Enem continuam sendo prioridades para o preenchimento das vagas oferecidas. Vamos ver. O decreto veio regulamentar a lei que atualizou a lei do ProUni, 11.096, e veio trazendo a novidade de participação dos alunos de escolas particulares, né? Mas ele mantém critérios e prioridades de classificação. E a prioridade de classificação inicia-se pelos alunos de escola pública, né? E agora também tem a possibilidade, dentro desse grupo de prioridades, o aluno também de escola particular. Os moradores do Acre foram os primeiros brasileiros a ter acesso à versão digital da nova Carteira de Identidade Nacional. Desde terça-feira, dia 2, os acreanos já podem consultar o documento pelo celular. Este policial aposentado mora no Acre e é a terceira pessoa no país a ter a nova identificação no formato digital. É uma experiência fantástica de ter um documento tão importante dentro do próprio aplicativo, dentro do meu celular, né? Um aparelho que anda conosco o dia inteiro, né? A nova identidade digital tem QR Code, o que facilita para que os órgãos de segurança identifiquem se aquele documento é de fato daquela pessoa. Também pode conter dados como tipo sanguíneo, condições de saúde e deficiências. Além disso, é possível inserir informações de outros documentos, como o número do cartão do SUS, da carteira de motorista ou do PIS. A identidade também possui um único número, o CPF, para evitar fraudes e eliminar a possibilidade das pessoas emitirem diferentes documentos em vários estados. Sendo que a digital é válida em todo o território nacional, em todas as transações, para apresentar, a exemplo da CNH, que já é válida, mas somente para motoristas, agora uma identidade já para as crianças que emitem, né, o seu RG, o RG, o documento mais popular aí de identificação do cidadão, passa a ser válido também no formato digital, se assim o cidadão optar. Para ter a Carteira de Identidade Nacional no formato digital, é preciso acessar o aplicativo gov.br. E quem ainda não tem acesso ao documento no celular, não precisa ficar preocupado. A Carteira de Identidade Comum, aquela tradicional, vai continuar sendo aceita até fevereiro de 2032. Goiás, Distrito Federal, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina serão os próximos estados a contarem com a tecnologia. E você já ouviu falar em TDAH? É o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, condição que afeta cerca de 3% da população mundial, segundo a OMS. O Ministério da Saúde aprovou um protocolo para diagnóstico e tratamento do transtorno. Esse protocolo, que foi publicado no Diário Oficial, tem caráter nacional e estabelece critérios de tratamento, diagnóstico e mecanismos de regulação do TDAH. Segundo o documento, o TDAH é considerado uma condição de neurodesenvolvimento, caracterizada por 3 sintomas: desatenção, hiperatividade e impulsividade em um nível exacerbado e disfuncional para aquela faixa etária do paciente. Os sintomas começam na infância e podem persistir por toda a vida. O diagnóstico normalmente para esse transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ele é feito na infância, mas é muito frequente que ele só seja descoberto tardiamente, já na idade adulta. O país tem cerca de 2 milhões de brasileiros com TDAH e o SUS oferece tratamento para TDAH. Uma lei acaba de ser sancionada agora e esta é a Semana Nacional de Conscientização sobre o TDAH. Vamos ver na reportagem.
Agitação, dificuldade de manter a atenção em atividades longas ou repetitivas, fácil distração, são alguns dos sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que atinge cerca de 5% de crianças e adolescentes no Brasil. A Eduarda, que tem 17 anos, foi diagnosticada aos 5. Eu não posso deixar me distrair. Se eu me distraio, já era. Perdi todo o fio da meada e não dá certo. Aí eu tenho que me forçar a prestar atenção nas coisas. Os sinais surgem na infância e geralmente acompanham a pessoa até a fase adulta. O tratamento não é feito só com medicamentos e é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Nós vamos medicar, nós vamos encaminhar esse paciente para psicoterapia, nós vamos estimular a mudança do estilo de vida, nós vamos olhar o sono desse paciente. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou uma resolução que vai beneficiar os pacientes com o transtorno. É que os planos de saúde terão que oferecer cobertura ilimitada para pacientes com qualquer doença ou condição de saúde listada pela OMS e não podem mais restringir o número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O vento como fonte de energia. Nos últimos anos, o Brasil vem diversificando a matriz energética e tem aumentado o uso de fontes renováveis, tanto que no dia 8 de julho, os parques eólicos brasileiros bateram recorde de geração. Fonte renovável e limpa, a energia eólica é a que mais cresce no mundo e a segunda mais importante matriz energética brasileira. Hoje, a energia eólica representa 12% da matriz elétrica nacional, com 22 gigawatts de capacidade instalada. É a segunda fonte de geração da matriz e vai continuar crescendo nos próximos 10 anos, junto com a energia solar. Então, o Brasil é um país extremamente renovável, que utiliza os recursos renováveis para a produção de energia, e isso faz com que a gente contribua para o equilíbrio do planeta. A geração de energia a partir dos ventos varia de acordo com os meses do ano. Agora, no período seco, com o início da temporada dos ventos, o Brasil registrou o primeiro recorde de geração eólica instantânea do ano. A marca foi registrada pelo Operador Nacional do Sistema no dia 8 de julho. O total produzido nesse único dia corresponde à energia consumida por toda a região Nordeste durante 1 minuto. A região Nordeste é responsável por mais de 90% da produção nacional. Nela estão situados 725 parques eólicos, dos 828 em operação no país. Os estados brasileiros que mais geraram energia a partir dos ventos nos últimos 12 meses foram a Bahia, o Rio Grande do Norte, o Piauí e o Ceará. O Brasil adotou marcos legais mais sofisticados que estão dando mais segurança jurídica. Com mais segurança jurídica, o investimento privado está aumentando. Por exemplo, nós já temos contratados 263 bilhões de reais em energia renovável. O que isso quer dizer? Mais empregos, mais renda e energia mais limpa e mais barata para todo brasileiro. Vamos para um rápido intervalo com apoio cultural e já voltamos com as notícias locais. Com uma arquitetura sofisticada entre amplos salões climatizados e agradáveis jardins, onde o requinte se faz presente a cada detalhe, o restaurante Buzin recebe seus clientes em meio ao sucesso de uma consagrada gastronomia. São mais de 25 pratos quentes em um cardápio cuidadosamente elaborado, diversidade no buffet de saladas, carnes selecionadas e servidas na hora, chopp em caneca 0 grau, além de uma variedade irresistível de sobremesas. O Buzin oferece ainda adega especializada com vinhos nacionais e importados, sushi bar e um atendimento personalizado para todos os seus clientes. Buzin Gastronomia, Rua Manuel Turíbio de Farias, no centro de Búzios. O Plano Mais apresenta sua nova unidade, agora na cidade de Búzios. Ambiente amplo e agradável para o seu maior conforto, pensando sempre na sua saúde e bem-estar. Venha nos conhecer e tenha mais por toda a sua vida. Voltamos com as notícias locais que foram destaque esta semana.
As obras do Estádio Municipal Cláudio Moacir de Azevedo, Moacirzão, prosseguem em ritmo acelerado. O contrato inclui a reforma completa do estádio, com impermeabilização das arquibancadas, recuperação das estruturas metálicas remanescentes, recomposição das instalações elétricas, instalação de torres de iluminação para jogos noturnos, além da reforma dos vestiários dos atletas e demais espaços do estádio. A previsão é que as obras sejam concluídas em junho de 2023. Hoje eu estou aqui no Moacirzão, local que já foi palco de confrontos entre grandes equipes do futebol brasileiro. Para que os jogos voltem a acontecer, a Prefeitura iniciou a reforma desse equipamento público tão importante para a população macaense. Será uma obra completa, com manutenção do gramado, da arquibancada, troca dos alambrados, tribunas e muito mais. Após a conclusão, que está prevista para junho de 2023, a população vai contar com o retorno da escolinha de futebol e da liberação do estádio para treinos de corrida. Além, é claro, de poder sentar aqui nessa arquibancada e torcer pelo time de coração. A gente sabe que com o retorno do estádio teremos mais lazer, mais cultura, mais diversão. Mas agora eu quero saber se você já assistiu algum jogo aqui. Conta pra gente. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de São Pedro da Aldeia, Diana Alves, contou um pouco sobre a visita do ônibus Lilás ao município. Veja a importância da ação que aconteceu essa semana. Bom dia, sou Diana Alves, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do município de São Pedro da Aldeia. Hoje a gente está aqui com a parceria do governo do estado, trazendo o ônibus Lilás, que é um ônibus que a gente já está aguardando há alguns meses e vem sido adiado. Hoje a gente teve o privilégio e o prazer de recebê-los aqui com um atendimento muito importante para a população feminina, ainda mais nesses tempos que a gente viveu de pandemia, poder ter a assessoria jurídica, atendimento voltado para as mulheres, voltado para violência doméstica, né? Então vai ser um dia incrível, com vários atendimentos, não só do ônibus Lilás, mas também do PAB, Programa Auxílio Brasil, parceria com a Secretaria de Cultura e Agricultura. Teremos diversos atendimentos hoje, mas o mais importante é que essas mulheres saiam de casa e venham aqui ser atendidas e poder trazer esses problemas para que a gente possa assessorar, ajudar da melhor maneira possível. E confira o pronunciamento do prefeito José Bonifácio sobre o último caso de vandalismo ocorrido no canal no Itagiru. Vale destacar que a nossa cidade conta com a cooperação de todos os cidadãos. Por isso, o zelo pelos patrimônios é indispensável. Recentemente nós fizemos uma pequena intervenção aqui na orla do canal do Itajuru, tirando o estacionamento, colocando esse simples ajardinamento, bancos e um bicicletário. Vândalos vieram aqui e arrancaram 3 posições. Indignados talvez pela retirada do estacionamento, não sei. A mim não me atinge, mas eu quero muito pedir a colaboração de toda a população para que zele. Isso é um patrimônio público, não é meu, isso é para beneficiar a toda a população. Repudie o vandalismo, colabore com a sua cidade, faça essa cidade um pouco melhor. E na manhã da última sexta-feira, dia 5, técnicos do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, CEAM, promoveram uma ação como parte da programação do aniversário da Lei Maria da Penha, que completa 16 anos em 7 de agosto. O evento aconteceu na Praça José Pereira Câmara e ofereceu atendimento jurídico, psicológico, social e médico. Os servidores distribuíram um folder com informações para debate social e os canais de apoio para denúncias e apoio. A Lei Maria da Penha completa 16 anos em 7 de agosto e a Prefeitura de Rio das Ostras fez uma ação para marcar a data. Aqui na Praça José Pereira Câmara foram ofertados serviços de atendimento psicológico, jurídico, médico e social, além de distribuição de material informativo e apresentações artísticas. A nossa Web TV veio aqui no local para conferir tudo de perto e mostrar para você. Dá uma olhadinha. A violência doméstica é crime, seja ela verbal, física, moral, patrimonial e outros tipos. Em Rio das Ostras, o CEAM recebe mulheres que precisam de apoio. Esse equipamento, hoje, ele tem uma rede de enfrentamento do lado dela, como a gente pode ver aqui. A saúde,
a segurança pública, e tudo isso vem corroborar com a maior segurança para essa mulher e um desdobramento mais rápido, mais celeridade ao processo dela. A comunidade LGBTQIA+, também teve representatividade, uma luta de todos, todas e todes. Atualmente, na militância, a gente fala muito sobre a pauta da mulher LBTT, que dentro da nossa sigla, que é a mulher lésbica, bissexual, transexual e travesti. E dentro dessa pauta, a gente tem a questão da invisibilização dessas mulheres. Elas são diariamente vítimas de violência e são extremamente invisibilizadas pela própria sociedade. Elas sofrem 2 vezes mais preconceito, 2 vezes mais invisibilização, 2 vezes mais violência. É muito importante que as mulheres tenham coragem, que realmente denunciem, entendeu? E que não fiquem passando por isso, porque eu, por si, passei por muitos anos por um relacionamento abusivo, até sim ter coragem de denunciar e poder seguir a minha vida. O mundo vem evoluindo muito, a questão dessa liberdade da mulher. O mundo precisa evoluir mais nisso aí, né? E o Brasil principalmente. Então, tomara que isso aconteça no mundo todo, né? Denuncie, não se cale, peça ajuda. Em audiência pública convocada pela Comissão de Defesa da Alerj, a repórter Karine Saldanha entrevista o deputado Gustavo Schmidt. Você vai assistir a um trecho da matéria. E o conteúdo na íntegra você encontra em breve na nossa grade de programação em nossas plataformas digitais. É só acessar pebrim.com.br. Portal Brim, rede internacional de mídias, direto da Câmara de Armação dos Búzios, onde acabou de acontecer a audiência pública convocada pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerj. E nós estamos aqui com o presidente, que é o deputado Schmidt, e vamos conversar um pouquinho. Boa noite, deputado, tudo bem? Um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Terminamos agora mais uma audiência da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerj, na qual somos presidente desse segundo biênio, e o assunto foi Búzios, um paraíso ameaçado. O principal foco dessa audiência pública de hoje foi a questão do Rio Una, um importante rio que hoje está desaguando, com a projeção de ter uma transposição desse rio e pegar os dejetos e os poluentes de municípios que estão acima de Búzios, como São Pedro da Aldeia, Araruama, Cabo Frio. Então, debatemos conjunto com a Prolagos e também com a questão também do esgotamento sanitário na maioria dos bairros da cidade, que a Prolagos não completou sua rede, fez a entrega da água, né? Em 24 anos de concessão, a Prolagos conseguiu levar água para quase a totalidade da população de Búzios. O que falta hoje é principalmente o esgotamento sanitário. Então a gente tem a maioria dos bairros de Búzios sendo despejado em natura, nas suas galerias de água pluvial, o esgoto que era para estar sendo depositado nessa rede coletora e levado para as estações de tratamento de esgoto. A sociedade civil participou, mais uma vez tiveram voz, que eu acho que é um instrumento principal das audiências públicas, e por isso eu tenho muito orgulho de sempre ter feito isso desde o início do nosso mandato, enquanto Comissão de Saneamento, enquanto Comissão de Meio Ambiente, dar voz à população, dar voz a todos os órgãos para o debate sadio, e não é diferente aqui em Búzios. Acho que Búzios tem que priorizar, de fato, o meio ambiente. A Prolagos tem que ser cobrada pelos investimentos necessários, porque uma cidade como Búzios, que vive exatamente do turismo, e tem que ser o turismo de luxo, Búzios é comparada a balneários importantíssimos ao redor do mundo e não está atrás nem um pouquinho de Saint-Tropez, de Mônaco. Então a gente tem um total poder e potencial de expansão dessa cidade, só que tem que ser feito, como a gente falou aqui hoje, com a construção de todos os poderes, federal, estadual, municipal. Então a gente está aqui para somar, construir e fazer de fato com que essa cidade seja uma referência do turismo, não só no Brasil, não só no nosso país, mas também no mundo. Tenho certeza que Búzios tem um futuro brilhante, mas para isso precisa ter todo um processo de consolidação e de organização, e passa pelo meio ambiente, passa principalmente pelo saneamento. E nós do Portal Brim, mais uma vez, gostaríamos de enfatizar e agradecer a todo o apoio da empresa Ecovida Brasil. Empresa essa que está viabilizando um novo tempo para nós, uma nova fase para o Portal Brim, e que logo logo todos vocês que nos acompanham poderão usufruir de suas telinhas. A nossa gratidão à Ecovida Brasil por nos proporcionar as obras de nossos novos estúdios. E que tal?
ter e ver milhares de filmes de todos os gêneros espetaculares totalmente de graça. Você vai se surpreender. Logo após essa matéria que está vendo, vai e veja nos boxes do Cine Portal Brim dessa nossa TV afiliada. E se realmente gostar, simplesmente nos recomende aos parentes e amigos de suas redes sociais, pois nós e toda a diretoria do Portal Brim quer para vocês, telespectadores e internautas, ficar cada vez melhor. E o noticiário dessa semana vai ficando por aqui. No próximo sábado, não esqueça, temos um encontro marcado às 22 horas. E mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Assistam essas e outras importantes matérias em nossa programação, através do seu celular, tablet, computador e todos os dispositivos móveis. Eu sou Gabriel Pio, Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias, levando a informação até você.